Para mim e para minha família está sendo um grande privilégio poder estar com os irmãos aqui nessa noite. Como a minha esposa mencionou, bonita minha esposa, né? O Senhor foi bom. O Senhor foi bom comigo? Ele falou, vou ter que mandar essa família, esse rapaz aí para as missões, então eu vou colocar uma varoa abençoada do lado. O Senhor foi bom. Se é solteiro, dobra o joelho e ora. Senhor, talvez Ele te dê uma esposa abençoada como a minha. Senhor, me sinto muito privilegiado de poder estar aqui na igreja do Pastor Israel, porque a nossa história vem de longe. Nós começamos a servir o Senhor ainda jovens ali em missões e durante todos esses anos ainda continuamos aí na obra do Senhor, ouvindo e obedecendo aquilo que o Senhor coloca nas nossas vidas para fazermos. E nessa trajetória a gente acabou se encontrando algumas vezes, e acho que da última vez ainda no campo a gente teve a oportunidade de trabalhar um pouquinho com o pastor Israel, com a pastora Dani lá no Malawi, que para mim foi um privilégio. Eles sabem o quanto eu fui abençoado de estar ali com eles depois de alguns anos, poder visitá-los. Nós fomos nas vilas ali embaixo, em Blantyre, ver o trabalho maravilhoso que eles fizeram todos esses anos lá. E aí nós acabamos, quando viemos visitar aqui em Goiânia, agora no final desse ano, estávamos conversando por mensagem para marcarmos de nos encontrarmos, e aí, por um acaso, nos encontramos um dia nessa semana passada, e foi realmente uma coincidência por Deus, né? E aí veio o convite do pastor Israel de podermos estar aqui. Nós somos uma família, começamos aí no comecinho, eu e a Lorena, jovens, né? E em missões, e já se passaram 20 anos. Esse ano, agora está fazendo 20 anos que nós estamos no campo missionário, em missões integral, trabalhando com uma agência missionária que se chama Jovens com a Missão, JOCUM, é o nome mais popular no Brasil. E essa missão é uma missão que trabalha em treinar e enviar jovens para as nações para compartilhar o Evangelho. Foi assim que Jesus pescou a gente e nos enviou. Desses 20 anos, foram 5 anos servindo nas missões nacionais aqui no Brasil. Já fomos em várias regiões do Brasil, quase todas elas, compartilhando o Evangelho onde o Senhor nos enviou, desde o extremo sul do país até a Amazônia e por aí vai. E então o Senhor nos levou para a África do Sul. Já são 15 anos no continente africano. Nossos 2 filhos nasceram lá, o Davi e o Luca. O Davi já tem 12 anos, o Luca quase 12, faz 12 agora essa semana, e o Luca faz 10 anos em março. E nós temos servido o Senhor ali. Especificamente, dentro de missões, nós trabalhamos com o treinamento e envio de vocacionados. Então, nós recebemos jovens, pessoas que têm um chamado missionário para o campo mesmo, e eles gastam um tempo conosco ali de 6 a 1 ano, 2 anos, depende do que o Senhor falar com eles. Eles são treinados, dali em diante eles são enviados para diversas nações do mundo. E temos trabalhado com isso e visto muitos frutos, graças a Deus, mas está ligado ao que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Que os frutos são bonitos, mas eu creio que ainda não são suficientes, nós precisamos de mais. E eu quero encorajar os irmãos nessa noite e ter essa oportunidade que os irmãos estão me dando de compartilhar essa palavra com os irmãos, como compartilhar com você também essa responsabilidade de levar a palavra de Deus, né, às nações. Amém? Se você tiver com a sua Bíblia aí no seu aparelho de celular, ou na sua Bíblia física, ou no telão, os irmãos disseram que vão colocar lá. Se você puder abrir comigo no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, nós vamos ler um versículo chave ali. Fala bastante do que nós estamos cantando aqui, do poder do Espírito Santo, o poder de Deus sobre as nossas vidas. Esse vai ser o nosso texto chave aqui dessa noite, amém? Livro de Atos,
capítulo 1, versículo 8. Diz o seguinte: mas recebereis poder, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amados, esse ano, no finalzinho de 2022, foi dada a notícia, saiu aí todas os noticiários, nos jornais e na internet, provavelmente você ouviu ou leu sobre isso, que o nosso mundo, o planeta Terra, passou de 8 bilhões de pessoas. É muita gente, né? 8 bilhões de pessoas. Eu quero trazer para você uma pequena estatística da nossa realidade, da realidade do reino de Deus aqui nessa terra hoje. São cerca de 8 bilhões de pessoas hoje no mundo. Desses, 3,4 bilhões, 3,4, quase a metade dos 8 bilhões, não conhecem a Jesus. Eles são povos não alcançados. Mas quem são povos não alcançados? Pessoas que a gente ainda não teve oportunidade de estar com eles? Sim, mas mais. Eles são pessoas que hoje eles estão vivendo debaixo de países, de leis, em que é proibido para eles se converter, entregar o seu coração para Jesus. A conversão, ela faz parte da lei de um país em que ela é proibida, é crime. Se tornar um cristão, falar eu amo Jesus, vou seguir Jesus, é um crime. E essa estatística, ela abre, quando eu me deparei com ela pela primeira vez, recentemente, ela abriu mais uma vez os meus olhos. Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram missionários compartilhar sobre isso, né? Isso me lembra muito daquela passagem quando Jesus está preparando ali os 70, né, para enviá-los de 2 a 2 e compartilhar o Evangelho, falar das boas novas. Ele fala: vocês vão curar os enfermos, vocês vão libertar os cativos. Ele fala: porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Não é verdade? Quando nós olhamos mais de 2000 anos depois para a realidade do nosso mundo hoje, vemos que são 8 bilhões de pessoas nesse planeta. Quase a metade delas ainda não conhece a Jesus. Quer dizer que nós ainda temos muito trabalho. Certo? É verdade ou não é, meu irmão? É verdade. Mas esse versículo, que é o nosso versículo-chave aqui dessa noite, ele fala sobre o que nos faz, o que nos capacita para então obedecermos esse mandato de Jesus, como igreja. Você é igreja? Quantos aqui são igreja de Jesus? Amém. Então você faz parte desses 72. Faz parte desses discípulos. Essa palavra de Jesus em Atos 1,8 foi para você. Essa palavra diz que os discípulos do Senhor iriam receber poder quando viesse sobre eles o Espírito Santo, e eles se tornariam testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A chave em tudo isso é o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. A palavra de Jesus diz que até então, qual era a ordem de Jesus para eles? Era: não se ausentem de Jerusalém. Vocês vão esperar aqui. Sabe por quê? Porque antes de vocês fazerem o que eu tenho ordenado a vocês fazerem, vocês vão aguardar. E enquanto vocês estiverem aguardando, então o Espírito Santo virá sobre vocês e ele vai te capacitar para fazer aquilo que eu tenho te ordenado. E o Espírito Santo vem sobre eles. E quando o Espírito Santo toma aqueles homens, a palavra de Deus prossegue em Atos, e é o início de uma grande sequência de atos maravilhosos que acontecem naquela época, em Jerusalém, naquela região. Que ao receber o derramar do Espírito Santo ali, aqueles cristãos recém-convertidos, logo ao verem, ao testemunharem o poder do Espírito Santo sobre a igreja ali, eles entregam as suas vidas para Jesus, e a igreja do Senhor começa a se expandir. A palavra de Deus diz que eles estavam ali na festa de Pentecostes, juntos, esperando ali a ordem de Jesus, quando um vento impetuoso invadiu aquele lugar. A presença de Deus invadiu aquele lugar. E diz que em Jerusalém, naquela época, da época de Pentecostes, haviam muitas nações da terra representadas ali em Jerusalém. Diz que quando eles foram revestidos do Espírito Santo, eles começaram a falar
com as pessoas ali fora, a testificar das obras do Senhor ali fora. Mas ele não estava falando em línguas que as pessoas não entendiam, porque as próprias pessoas, os próprios judeus que estavam ali testificaram que eles estavam ouvindo aqueles apóstolos glorificassem a Deus na sua própria língua. Imagina quão maravilhoso é isso, meu irmão. Que o Senhor fez naquele momento ali era o cumprimento de uma promessa de Jesus. A primeira promessa é que o Espírito Santo de Deus viria sobre eles, certo? E eles se tornariam testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Naquele momento, quando o Espírito de Deus revestiu aqueles homens, eles começaram a testificar de Jesus em outras línguas para que outras pessoas pudessem entender. A palavra de Deus estava alcançando os confins da terra. Lá na África do Sul, onde nós moramos, são 11 línguas oficiais. Acho que no Malawi também é bastante língua, né? E na África do Sul são 11 oficiais. Então, português lá vão ter pouquíssimas pessoas que vão entender. Existem algumas pessoas que migraram da Angola. E o inglês é uma língua que ela consegue unir a maioria das pessoas ali, mas são outras, pelo menos outras 9 ou 10 línguas ali que as pessoas não conseguissem entender. Mas voltando aqui em Atos, o que aconteceu foi que quando eles receberam o derramado do Espírito Santo, o Espírito Santo capacitou-os para que eles pudessem então testificar na língua em que o povo pudesse entender. E ali a palavra de Deus começou a se espalhar. A palavra de Deus começou a se expandir. E prosseguindo na palavra de Deus, ela diz que até mesmo a partir do capítulo 8 de Atos, diz que até mesmo quando a perseguição contra os cristãos em Jerusalém se levantou, até mesmo a perseguição foi usada por Jesus para que aquela igreja fosse expandida. E o versículo 1 do capítulo 8 de Atos diz que naquele momento, quando a perseguição quebrou, quando a perseguição aconteceu contra os cristãos de Jerusalém, eles foram espalhados. Aonde? Por toda a Judéia e por toda Samaria. Exatamente as localidades em que o Senhor Jesus havia os prometido. Vocês vão receber poder do Espírito Santo. Vocês se tornarão as minhas testemunhas em Jerusalém. Logo no dia de Pentecostes, quando eles foram revestidos pelo Espírito Santo, Jerusalém foi alcançada com essa mensagem. Em fato, a palavra de Deus diz que no versículo 2 de Atos, que Pedro, revestido do poder do Espírito Santo, ele se levanta, ele prega um sermão apontando todos aqueles milagres, tudo aquilo que tinha acontecido a Jesus e quem Jesus era, e cerca de 3.000 irmãos entregaram a sua vida para Jesus naquele dia e foram batizados. Um pouco mais tarde, a perseguição vem. Então a palavra diz que todos os discípulos, exceto os apóstolos, exceto os 12, todos os discípulos se espalharam por toda a Judéia e a Samaria, e o Evangelho de Cristo prosseguiu. O que nós podemos tirar disso? Primeiro, é que nós precisamos aprender a esperar no Senhor. É fácil esperar no Senhor, amados? Não é fácil. Mas Jesus, eu imagino que para aqueles discípulos era um momento de muita alegria, de muita empolgação, de poder reencontrar Jesus, né? E o comecinho, os primeiros versículos de Atos fala que durante um período de cerca de 40 dias Jesus apareceu para eles e Jesus lhes dava instruções. Dentro dessas instruções, uma das primeiras instruções é: não se retire de Jerusalém, mas espere. Eu tenho filhos pequenos, todas as vezes que eu preciso dizer para eles: espera, é uma tortura, não é verdade? Nós também já fomos aqui jovens, crianças, sabe que a gente aprende a não ter paciência, a não gostar de esperar. Mas a primeira palavra do Senhor para eles foi: esperem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo. Esperar não é fácil, mas se o Senhor está te dando uma palavra, se o Senhor tem falado com você, se você está esperando no Senhor por algo, e a palavra do Senhor para você: espere,
Então faça exatamente o que o Senhor está te dizendo. Espere até que o Senhor te diga: agora é a hora. Amém? Então, a primeira coisa que nós podemos aprender aqui é que nós devemos esperar o tempo certo do Senhor. E qual era o tempo certo? O tempo certo era que eles esperassem até que o Espírito Santo viesse sobre eles e os revestisse. Por quê? Eu gosto muito desse versículo, porque Atos 1:8 fala que vocês receberão virtude do Espírito Santo. Algumas versões dizem: vocês receberão poder do Espírito Santo. O livro de Atos é traduzido originalmente do grego, e a palavra que é usada lá para poder vem de um grego chamado dínamos, que a palavra mais semelhante no português a dínamos, se nós pudéssemos fazer uma tradução literária, não seria poder, mas seria dinamite. Você entende? Dinamite é poderosa, né, irmãos? O que acontece se você acende uma dinamite? Uma explosão muito grande. Você entende a intensidade da palavra do Senhor para aqueles discípulos? Vocês devem esperar, porque quando o Espírito Santo, quando Jesus diz o Espírito Santo, ele não está falando de algo que eles não conheciam. O Espírito Santo já havia sido introduzido àqueles discípulos. Em João 14:15, Jesus fala para ele: olha, eu não vou ficar aqui com vocês, eu tenho que retornar ao Pai, mas eu estou deixando com vocês o Consolador. Eu vou preparar um lugar, mas eu deixo com vocês o Consolador. Eles sabiam de quem Jesus estava falando, mas eles não sabiam da dinamite. Eles ainda não conheciam a dinamite. E Jesus diz: vocês vão receber poder. Fala comigo: poder. Dinamite. Dínamos, explosão de poder. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E esse poder, essa dinamite, vai capacitar vocês a serem as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus é que vai te capacitar para fazer a obra de Deus. Se o Senhor tem te chamado para fazer a obra dele, seja isso o que for que isso possa significar para você, fazer a obra de Deus. Pode ser que o Senhor tenha te chamado para ser o primeiro a chegar aqui nessa casa de oração, a limpar as cadeiras, os assentos, a organizar a água, a preparar a igreja. O Senhor talvez tenha te chamado para pregar, para ir até os hospitais, para orar para os enfermos, seja lá o que for que o Senhor tem te chamado para fazer. Você precisa acessar o poder do Espírito Santo, porque é esse poder que vai te capacitar a fazer a obra do Senhor. Os irmãos entendem isso? Então o que nós precisamos? Primeiro nós precisamos esperar no Senhor. Espera até a hora que Ele diz: é agora. Segundo, o que nós precisamos? Buscar o poder do Espírito Santo. Nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo, porque quando Ele quer fazer a obra e Ele faz através de você, você vai perceber que não foi você, mas aquilo é Cristo em mim. Paulo sabia muito bem disso. E é esse poder que nos capacita. E continuando, vocês vão receber poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e vocês se tornarão as minhas testemunhas. O que é ser uma testemunha de Jesus? É testificar que não há nada nesse mundo que é melhor do que Ele. É testificar que Jesus é as boas novas. É testificar que não há eternidade se não for por Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. As palavras de Jesus. Então o Espírito Santo te capacita a testificar de quem Jesus é, a testemunhar de quem Jesus é, seja lá onde é que o Senhor tem te colocado. Aquilo que o Espírito Santo tem te dado, meu irmão, talvez
não vai se sentir tão confortável com o que eu quero te dizer aqui, mas aquilo que o Senhor tem te dado, aquilo que Ele tem te confiado a você, os seus talentos, os seus dons, o poder do Espírito Santo se manifestando através de você, isso não é para você. O Senhor não nos enche de poder para que nós possamos nos tornar gigantes espirituais. Ele não te enche de sabedoria, de graça, de misericórdia, de amor, para que você use isso com você mesmo. Vocês lembram? Quem que já leu uma passagem na Bíblia onde Jesus, ele pega Pedro, Tiago e João e leva eles para o monte da transfiguração? Você conhece essa passagem? É linda, né? É uma das passagens mais chocantes dentro do Evangelho, porque ela tem todo um ar sobrenatural, né, acontecendo ali. Mas, diante de tudo aquilo que acontece, que é muito significativo, muito bonito, uma das coisas que me chama mais atenção ali é a resposta de Pedro, né? Pedro, naquele momento que o poder de Deus está sobre ele, ele fala: é bom demais estarmos aqui, Jesus. Deixa eu construir uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. Vamos ficar por aqui mesmo, que eu quero viver na glória. Não é isso? Porque quando a gente experimenta o poder de Deus, a gente fala: Deus, eu não quero sair daqui. Mas o que Jesus fala para eles? Quando acaba tudo aquilo, eles estão ali com a sua face no chão com medo, porque eles ouviram a voz de Deus. E aí Jesus levanta eles e fala: vamos descer do monte. Não é para agora isso que vocês estão tendo aqui. Mas quando o Senhor te dá uma revelação do poder, da glória dele, é porque Ele vai te preparar uma oportunidade para que você use aquilo. Mas não é para você, não. A revelação do Senhor Jesus na sua vida é para que ela seja compartilhada. Porque essa palavra de Atos 1:8, ela foi dada assim, naquele tempo, para os 12 que estavam ali, e talvez um pouco mais outros discípulos que estavam ali. Mas ela se estende a nós, hoje. Que quando nós esperamos o Senhor, depois Ele nos revestir do seu poder, nós nos tornamos então testemunhas daquilo que Jesus tem feito por nós. Como cristão, como servo de Jesus, nós não temos o direito de ficar calados, mas você tem que compartilhar as boas novas de Jesus. Você entende isso, meu irmão? Esse não é o trabalho só dos missionários. Esse não é o trabalho só dos presbíteros, dos pastores, dos evangelistas. Esse é um trabalho de todo discípulo de Jesus. Todos nós temos um campo missionário em que o Senhor tem nos colocado. E a receita é bem simples. A primeira é: nós precisamos esperar no Senhor e saber qual é o campo que Ele tem nos dado. A segunda é: nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo para que nós possamos ser capacitados. E a terceira é: nós precisamos então testificar, testemunhar daquilo que o Senhor tem feito. Amém? Porque sabe quem precisa ouvir a história de transformação que Jesus fez na sua vida? Quem precisa mais ouvir essa história é aqueles que não têm acesso à palavra de Deus. O testemunho do amado que falou aqui hoje: meu irmão, esse testemunho precisa ser contado. Aleluia. Você precisa compartilhar ele, porque tem pessoas lá fora que passaram, talvez que perderam entes queridos, foram totalmente destruídos por essa maldição dessa doença, dessa pandemia, que precisam ouvir uma palavra de esperança, de restauração, como é que aconteceu na vida do irmão. E talvez muitos de nós ouvimos aqui nessa noite, e o Senhor veio e tocou, e tem transformado, e vai transformar ainda mais. Mas nós precisamos abrir a nossa boca e declarar, meus irmãos. A todo tempo, Jesus encorajava aqueles discípulos a fazerem isso. Esses eram os três passos ali que nós podemos tirar. Nós devemos esperar no Senhor, nós devemos buscar o Espírito Santo, ser revestidos pelo poder que Ele nos dá, e nós precisamos testificar. Mas eu queria deixar com os irmãos algo que o Senhor falou comigo já essa semana, quando eu estava meditando nessa palavra, que para mim foi algo novo.
Eu espero que possa te abençoar também. Que é, acho que o quarto ponto aqui da nossa palavra nessa noite. Que é que o poder do Espírito Santo, ele nos capacita. O poder do Espírito Santo, ele nos dá ousadia, ele nos dá aquele fôlego para que nós possamos fazer a obra de Deus. Mas somente o seu relacionamento e a sua intimidade com Deus vai te fazer permanecer. Verdade, Deus. E esse é o quarto passo. Amém? O poder do Espírito Santo é muito bom. Quando ele nos usa é muito bom. Testificar é muito bom. Mas o que mais vai fazer diferença na sua vida, naquelas pessoas que estão ao seu redor, é o seu relacionamento com Deus, porque Ele é quem te faz permanecer. O pastor Israel compartilhou aqui sobre Salmo 139, né? E eu gosto muito desse salmo também, tanto que meu filho se chama Davi. É um salmo muito bonito, eu consigo ver a natureza de Davi ali, mas tem também o salmista que escreveu, não tenho certeza se foi Davi, mas Salmo 1, que diz que aquele que permanece no Senhor, né? Aquele que teme ao Senhor, ele é como uma árvore plantada onde? Junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e tudo quanto fizer prosperará. Sabe o que é isso? Isso é permanecer. Permanecer. Espere no Senhor. Busque o poder do Espírito Santo. Testifique daquilo que Ele tem feito na sua vida. Mas acima de tudo, permaneça em Cristo. Aleluia. Como que nós permanecemos em Cristo? Fala comigo. Palavra e oração. Palavra de Deus e oração. Porque é assim que você conhece a Cristo. É assim que Cristo gera a natureza dele em você. Porque tudo que o Senhor tinha para falar para nós, tudo que Ele tem para falar para você ainda na sua vida, está aqui. Você acredita nisso? Amém. Essa palavra é viva e ela é eficaz. Amém? Amém. Tudo está aqui. E tudo que você quer falar para o Senhor, existe uma maneira muito fácil de fazer, que é a oração. É o seu diálogo com Cristo. Todas as vezes que os discípulos chegavam e falam, mas Deus, como nós então poderemos falar com o Pai? Jesus ensinou a orar. Deixa eu ensinar para vocês como que você fala com o Senhor. Fala com Deus. Você ora. O Senhor já sabe tudo que está ali no seu coração, sim, Ele sabe, mas Ele ama ouvir a sua voz. E eu tenho certeza que aqueles irmãos ali de Jerusalém, que esperaram, né? Foi difícil. Eles foram revestidos pelo poder do Espírito Santo, obedeceram a Jesus e foram compartilhar o Evangelho em Jerusalém. Aí a perseguição veio contra eles. Sabe o que não fez com que eles desistissem quando a perseguição veio contra eles em Jerusalém? A palavra de Deus e a oração e a vida que foi gerada naquela igreja. A palavra de Deus em Atos diz que aquela igreja era uma igreja modelar, né? Uma igreja que modela para nós o que o cristianismo é. Era uma igreja que eles tinham tudo em comum e eles dividiam todas as coisas, eles ajudavam aqueles que estavam em necessidade e eles compartilhavam o Evangelho, cheios do Espírito Santo. E aí quando a perseguição veio, sabe o que aconteceu? Eles falaram, opa, olha uma oportunidade aí para que a gente possa então levar essa mensagem de Jesus para outras localidades. E eles se espalharam na Judéia e na Samaria. E o Evangelho de Jesus, sem internet, sem WhatsApp, sem televisão, chegou a todas as nações desse mundo.
Mas ainda existem muitas pessoas que precisam ouvir esse evangelho. E esse desafio não é só dos missionários, ele é seu também. Eu sei que nem todos nós vamos ser chamados para ir. Eu entendo isso. Todos nós entendemos isso. Mas todos nós somos chamados para compartilhar desse evangelho de uma forma ou de outra. Você pode orar, você pode enviar, você pode investir, você pode escrever no seu caderninho de oração. Eu tenho alguns intercessores, irmãos comprometidos em oração. Tem até um irmão especificamente, o nome dele é Cláudio, é um varão de oração. Ele tem um caderninho, e no caderninho dele ele tem vários nomes de famílias de missionários que estão esparramados no mundo. E todas as noites, quando ele está orando lá, ele fala, ele manda num grupo lá de intercessão, ele manda uma fotinha e fala: hoje à noite é essa família, que tira uma foto e ora. Esse irmão nunca esteve no campo, nunca esteve fisicamente, mas ele está no campo todos os dias, todas as noites, quando ele está orando, quando ele está intercedendo por nós. As orações dele são preciosas diante do Senhor. Você pode fazer isso, meu irmão. Você pode enviar missionários, você pode ajudar a sustentar missionários que estão no campo, fazendo missões. Você pode sustentar missionários que estão no campo aqui mesmo, em Goiânia, hoje, que necessitam desse suporte financeiro para ir até os hospitais, para ir até as prisões. Existe gente fazendo trabalho maravilhoso do Senhor aí. Mas nós precisamos ser uma igreja relevante. E é bem fácil chegar nesse lugar. É só nós seguirmos o que está escrito aqui em Atos. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Nós precisamos depender do poder do Espírito Santo. Nós precisamos testificar. E nós precisamos permanecer em Cristo. Amém? É aqui, nessa igreja, participando do culto, é lá na sua casa, lendo a palavra de Deus, tendo seu tempo devocional com Deus, que você permanece. E aí sim, você vai ser como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. E o seu fruto vai nascer na estação apropriada. Aleluia. Deus vai prosperar tudo aquilo que você fizer. Amém? Eu gostaria de orar pelos irmãos. Se você puder ficar de pé no seu lugar, se não puder, tudo bem. Aleluia. Mas eu gostaria só de fazer uma oração muito simples, mas pedir que o Senhor possa realmente fazer com que essa palavra possa encontrar mesmo uma terra boa no nosso coração nessa noite. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, porque não importa o que está acontecendo no mundo agora, não importa a guerra, não importa o que está acontecendo de bom ou de ruim, o Senhor permanece soberano, e o Senhor é Deus, e nós voltamos os nossos olhos ao Senhor nessa noite. Te pedimos, Deus, que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, nessa noite, mais uma vez, ela possa ser como essa semente que foi lançada sobre terra boa, e que o seu Espírito possa preparar o nosso coração como essa terra boa, para que essa palavra possa germinar e produzir bons frutos nas nossas vidas, Deus. Deus, nós te pedimos que o seu Espírito possa nos lembrar daquilo especial que o Senhor tem para nós aqui nessa noite. Eu tenho certeza que teve algo que o Senhor falou contigo. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa ir e nos lembrar, nos relembrar daquilo que o Senhor quis, daquilo que o Senhor falou conosco nessa noite, aquele motivo, a razão pela qual o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. E que o Senhor possa, Deus, manter essa palavra no nosso coração, nos ajudar, Deus, acrescente. Senhor, quando as dificuldades vierem, Deus, nos ajuda a aprender a esperar. Senhor, nos ajuda a ter mais e mais sede, fome, pelo poder, pela unção do Teu Espírito, que nos capacita. Senhor, nos ajuda a destravar as nossas línguas, Deus, para poder compartilhar e testificar das maravilhas do Senhor, Deus. Nos ajuda, Deus, a sermos brasa viva, Deus. Não nos deixe, Deus, esconder a lâmpada acesa debaixo das nossas camas, mas que nós possamos brilhar, Deus. E acima de tudo, Senhor, nos ensina a permanecer.
Nos ensina a amar a Tua palavra, a perseverar na Sua presença. Nos ensina a orar, Jesus. É em Teu nome que nós oramos nessa noite, confiando que tudo aquilo que nós oramos aqui, Deus, o Senhor está recebendo nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que não seja a última vez que a gente vai estar junto, mas que sempre que nós estivermos por aqui, o pastor Israel sabe. Deus abençoe.